Mais um grande vídeo para você. Vamos conhecer a cidade de Gruaíras, no Ceará. Gruaíras é um município brasileiro do estado do Ceará. Sua população estimada em 2020 é de 11.219 habitantes. Formação administrativa. Distrito criado com a denominação de Riacho do Guimarães, pela Lei Estadual nº 2701, de 13 de setembro de 1929, subordinado ao município de Sobral. Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o distrito de Riacho do Guimarães figura no município de Sobral. Assim permanecendo em divisões territoriais datadas de 31 de dezembro de 1936 e 31 de dezembro de 1937. Pelo Decreto-Lei nº 169, de 31 de março de 1938, ratificado pelo Decreto Estadual nº 378, de 20 de outubro de 1938, o Distrito Riacho de Guimarães passou a denominar-se simplesmente Guimarães. Sob os mesmos decretos, o distrito já denominado Guimarães deixa de pertencer ao município de Sobral para ser anexado ao município de Cariré. No quadro fixado para vigorar no período de 1939 a 1943, o distrito de Guimarães ex-Riacho do Guimarães figura no município de Cariré. Pelo Decreto-Lei Estadual nº 1114, de 30 de dezembro de 1943, o distrito de Guimarães passou a denominar-se Gruaíras. Em divisão territorial datada 1º de julho de 1950, o distrito já denominado Gruaíras figura no município de Cariré. Assim permanecendo em divisão territorial datada de 1º de julho de 1955. Elevado à categoria de município com a denominação de Gruaíras, pela Lei Estadual nº 3.603, de 23 de maio de 1957. Sede no antigo distrito de Gruaíras, desmembrado de Cariré. Constituído do distrito sede. Instalado em 6 de outubro de 1957. Em divisão territorial datada de 7ª IF em 1960, o município é constituído do distrito sede. Assim permanecendo em divisão territorial datada de 17 de 1991. Pela Lei Municipal nº 253, de 1º de abril de 1991, é criado o distrito de Itamaracá e anexado ao município de Gruaíras. Em divisão territorial datada de 1/6 de 1995, o município é constituído de 2 distritos, Gruaíras e Itamaracá. Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2005. Alterações toponímicas distritais. Riacho do Guimarães para simplesmente Riacho alterado, pelo Decreto Estadual nº 169, de 31 de março de 1938, ratificado pelo Decreto Estadual nº 378, de 20 de outubro de 1938. Riacho para Gruaíras alterado, pelo Decreto-Lei Estadual nº 1114, de 30 de dezembro de 1993. Atualmente Gruaíras possui 6 distritos, o Distrito Sede, Itamaracá, Boa Vista, Marrecas, Juá e Córrego dos Matos. Evolução política. Depois daquela fase de imparcial hibernação, já nos idos de 1920, descortinaram-se novos tempos com consideráveis mudanças no sistema político-administrativo de nossa região, com a promulgação do Decreto-Lei 2704, de 16 de setembro de 1929, que criou o município de Cariré e promoveu Riacho Guimarães à categoria de distrito ligado àquele município, ficando, todavia, o judiciário subordinado à comarca de Santa Quitéria. De muitos dos acontecimentos que se seguem já passamos a ser testemunhas oculares, como o surgimento da partidos políticos e suas atuações, inclusive o início da era getulista, de 1930 a 1945. Depois, pelo Decreto 193, de 20 de maio de 1931, o município de Cariré foi extinto em todo o seu território, passando a pertencer ao município de Sobral, incluindo-se aí o distrito de Riacho Guimarães. Essa situação permaneceu até 1935, quando, por força do Decreto 157, de 23 de setembro daquele ano, foi revogado o decreto anterior e restaurado o município de Cariré e Riacho Guimarães foi incluído na categoria de distritos especiais. Pelo Decreto 448,
de 20 de setembro de 1938, o distrito Riacho Guimarães foi elevado à categoria de vila com a denominação de Vila Guimarães, denominação que durou poucos mais de 5 anos. É que no dia 30 de dezembro de 1943, foi publicado o Decreto 1114, dando, finalmente, a denominação de Vila Groaíras, vocábulo originário do tupi, pelo qual já era conhecida, desde tempos imemoriais. Conforme vimos anteriormente, a atual fazenda Groaíras, e por influência desta, também o afluente da margem direita do rio Acaraú, o velho riacho ao qual já nos referimos recebeu o mesmo nome, topônimo que, segundo Paulino Nogueira, em vocábulo indígena P239, significa mel que os pássaros gostam. A partir daí, com a deposição de Getúlio Vargas do poder, em 29 de outubro de 1945, assumiu a presidência da República o então ministro do Supremo Tribunal Federal, José Linhares, cearense de Baturité, que deu início ao processo de redemocratização do país, convocando eleições gerais. As eleições municipais, no entanto, só aconteceram em 1947. É nessas eleições que Groaíras elege João Batista Feijão, seu primeiro vereador, para representá-la na Câmara Municipal de Cariré. Nas eleições seguintes, foram eleitos Eloy José Vasconcelos e Manuel Elísio Feijão para representar a Vila Groaíras naquela Casa do Povo. Já nas eleições de 1954, foi eleito vereador Raimundo Antônio Cassimiro e reeleito Eloy José Vasconcelos. Foi nesse momento histórico que Raimundo Antônio iniciou a campanha pela nossa emancipação política, ou seja, pelo nosso desligamento do município de Cariré. Mesmo enfrentando forte oposição, em 1956 apresentou requerimento, solicitando o desmembramento à Vila Groaíras do município de Cariré. Depois de muita discussão e de muitos contras, o projeto foi finalmente aprovado graças ao mitológico voto de Minerva do então presidente daquele legislativo, José Afonso Parente. Depois da decisão da CMC, ainda foi preciso a realização de um plebiscito para estabelecer a sua área territorial e verificar a situação demográfica e econômica do distrito. Para realizar esse trabalho, foi, então, criada uma junta plebiscitária da qual fizeram parte o ex-vereador João Batista Feijão, o professor Francisco Jerônimo Torres e o senhor Raimundo Nonato Melo, que responsável pelo cartório local. Cumpridas as exigências legais, a documentação foi entregue à Assembleia Legislativa do Estado, cujos trâmites tivemos oportunidade de acompanhar, sendo estes transformados em lei e encaminhados ao governador para sua assinatura. Finalmente, graças às lideranças da época, tendo à frente Raimundo Antônio Cassimiro, João Batista Feijão, Francisco Jerônimo Torres, dentre outros que lutavam pela mesma causa, nossa Vila Groaíras chegou à categoria de cidade por força da Lei Estadual 3.603, de 23 de maio de 1957, assinada pelo então governador Flávio Portela Marcílio, ato ao qual estivemos presentes e testemunhas Raimundo Nonato Ximenes e os três irmãos Manuel, Raimundo e José Machado de Araújo, groairenses que muito contribuíram para que se tornasse realidade nossa emancipação político-administrativa. O município foi instalado oficialmente em solenidade realizada no dia 6 de outubro de 1957, assumindo, portanto, sua autonomia política. Todavia, como o primeiro prefeito só seria eleito nas eleições de 15 de novembro de 1958, para que o novo município não ficasse sem comando administrativo, o governador Flávio Portela Marcílio nomeou Manuel Augusto de Melo subprefeito, função que exerceu até o dia 1º de março de 1959, quando assumiu a prefeitura o primeiro prefeito Eloy José Vasconcelos. A Lei N. 3.603, de 23 de maio de 1957, cria o município de Groaíras, estabelece a sua área territorial e dá outras providências. A criação do município. Faço saber que a Assembleia Legislativa decretou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Art. 1. É criado o município de Groaíras, com sede de vila de igual nome, que fica elevada à categoria de cidade. Artigo 2. O território do município de Groaíras conter-se-á dentro dos seguintes limites. A leste, com o município de Sobral. Começa no quilômetro 250, a antigo 145, da estrada de ferro de Sobral, nos limites com o município de Cariré. Daí vai a foz do Riacho Atalho, no rio Acaraú, subindo por aquele riacho até a sua nascente, daí passa em linha reta para o vértice do Serrote de Andaíra. B. Ainda a leste e ao sul, com o município de Santa Quitéria. Começa na indicência anterior e daí vai,
em linha reta, para a foz do Rio Grossos, no Rio Groaíras, desce ponto em linha reta até encontrar a margem direita do Rio Jucurutu, nos limites de Santa Quitéria com Careré. C, ao norte e a oeste, com o município de Careré. Começa na incidência anterior, descendo pelo Rio Jucurutu até sua foz no Rio Acaraú, daí em linha reta para o quilômetro 250, a antigo 145, da Estrada de Ferro, nos limites de Sobral com Careré. Art. 3. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogados as disposições em contrário. Palácio do Governo do Estado do Ceará, em Fortaleza, aos 23 de maio de 1957. Publicada no Diário Oficial do Estado em 27 de 1957. Os poderes executivo e legislativo. Os poderes executivo e legislativo do recém-criado município de Groaíras foram efetivados com o resultado das eleições municipais realizadas em 1958, quando foram eleitos o primeiro prefeito, seu vice e os vereadores, em número de 7, que compuseram a Câmara Municipal, na época. Os eleitos passaram a exercer o mandato a partir de março de 1959, subsequentemente seus sucessores, o que vem ocorrendo até os dias atuais. Vejamos a relação abaixo. Primeiro mandato, de 1959 a 1963. Prefeito, em Eloy José Vasconcelos. Vice-prefeito, em João Batista Feijão. Vereadores: Raimundo Antônio Cassimiro, Manuel Machado de Araújo, José Ximenes Azevedo, José Roriz Paiva, Domingos de Paiva Neto, Francisco Cassimiro Albuquerque, Francisco Feijó de Melo. Do início e ao atual mandado até a data deste vídeo, 16º mandato, de 2021 a 2024. Prefeito, Adail Albuquerque Melo. Vice-prefeito, Wilker Dani Farias Donato. Vereadores: Antônio Nelton Silva Filho, Artenil Mesquita Ramos, Cláudio Juvenal Ximenes Aguiar, Francisca Silene Ximenes Maciel, Francisco Clerton Alves Paiva, Gonçalo Ribeiro Paiva Filho, Messias Cassimiro Albuquerque, Pedro Alves Neto, Raimundo Souza Alves. Mesa diretora da Câmara Municipal para o biênio 2023-2024. Presidente: Francisca Silene Ximenes Maciel, PDT. Vice-presidente: Antônio Nelton Silva Filho, PDT. Primeiro secretário: Gonçalo Ribeiro Paiva Filho, PDT. Segundo secretário: Pedro Alves Neto, PDT. Academia Gruairense de Letras. Fundada no dia 4 de outubro de 2017, surgiu de uma luminosa ideia trazida pelo gruairense Domingos Pascoal, que mora em Sergipe, onde já fundou mais de 20 arcádias literárias nos municípios daquele estado, sendo muito bem acolhida pelos conterrâneos e conterrâneas. O Dr. Raimundo Nonato Ximenes, Gilberto Alves Feijão, professora Edna Mendes e a secretária de Educação Paula Matos acreditaram na ideia e se empenharam o máximo para que em 4 de outubro de 2017 nascesse a vigorosa AGL. Os fundadores foram Ana Célia de Oliveira, Antônia Célia Ximenes Melo, Antônio Orion Paiva, Augusto Martins Melo, Domingos Pascoal de Melo, Domingos Alves Melo, Domitila Melo Feijão, Edna Maria Mendes Rodrigues, Erivalda Ximenes Paiva, Francisca Silene Ximenes Maciel, Francisco Anastácio Martins Rodrigues, Francisco Aristeu Melo Alves, Francisco Glenn Adison Mendes Melo, Francisco Paulo Monteiro, Gilberto Alves Feijão, João Martins de Mesquita, José Alexandre Ximenes Aragão, José Jones Cruz Souza, José Mauro Oliveira, José Vandique de Azevedo, Lúcia Paula Matos Ximenes, Maria Carmelita Melo Maciel, Maria da Conceição Ximenes Paiva, Maria das Graças Monteiro Melo, Maria do Rosário Carlos de Lima, Maria do Socorro Frota Prado Azevedo, Raimundo Lira Maciel, Raimundo Nonato Ximenes, Raul Hélio Feijão, Tarcísio Melo Júnior. Religião. As primeiras manifestações de apoio eclesial datam do ano de 1712, quando por doação do respectivo patrimônio, Lourenço Guimarães de Azevedo destina 100 braças de terras para a construção da capela cujo orago tem como padroeira Nossa Senhora do Rosário. Deve-se ressaltar que por ocasião do ato de transferência desse patrimônio, opuseram-se familiares do primitivo dono das terras, representados na pessoa do cego de nome Joaquim Torres de Araújo. Esse cego e oponente oficial na ocasião cumpria pena em presídio no Recife, pretexto segundo o qual não teria assinado a respectiva escritura de compra e venda. Não obstante essas querelas, tiveram andamento as obras de construção da capela, constando sua conclusão no ano de 1740, quando se festejaram os atos inaugurais, então presididos pelo padre visitador Félix Machado Freire. Consta como seu primeiro vigário o cura de nome Lourenço Gomes Lelou.
Em aditivo ao tópico relativo aos oponentes vendedores, sabe-se que essa questão se alongou até o ano de 1751, oportunidade em que não apenas se ratifica a posse das terras doadas como também do restante da gleba, mediante assinatura do cego e ex-presidiário Joaquim Torres. A ampliação patrimonial da capela ocorre por doação de 1 légua de terras em quadro, 60 vacas de cria e 7 éguas parideiras, tendo como ofertante Manuel Madeira de Matos, fato que se registra no ano de 1751. Esse Manuel de Matos, encoberto em pseudônimo, outro não seria senão partidário de D. José I, rei de Portugal. Perseguido pelo Marquês de Pombal, o nosso Policarpo, transformado em madeira, emigrara inicialmente para as terras da África, depois para o Brasil, onde se fixara no Piauí e finalmente no Riacho dos Guimarães. Paróquia Nossa Senhora do Rosário. Diante das diversas manifestações eclesiásticas, Lourenço Guimarães de Azevedo, no ano de 1712, doa 100 braças de terras para a construção da capela cujo orago tem como padroeira Nossa Senhora do Rosário. Em torno da capela, por volta da década de 1940, a população local se empenha na criação da paróquia Nossa Senhora do Rosário. Nesta época, o padre Francisco Sancho de Assis torna-se o grande batalhador na luta pela criação da paróquia. Fato ocorrido em 12 de dezembro de 1944, quando o bispo diocesano Dom José Tupinambá da Frota, através de portaria diocesana, cria a paróquia tomando posse o próprio padre Francisco Sancho de Assis, como primeiro vigário de Groaíras. A festa religiosa tradicional consagrada a Nossa Senhora do Rosário, padroeira do município, acontece em 7 de outubro. Neste período, a cidade recebe muitos visitantes, na grande maioria são filhos da terra que reside na região sul do país, para participarem do novenário, leilões e a procissão de encerramento dos festejos. Os vigários que assumiram foram: 01 Padre Francisco Sancho de Assis, 1944 a 1950. Nasceu em Massapê, em 2 de agosto de 1915 e ordenou-se padre em 25 de agosto de 1942, em Sobral por Dom José Tupinambá da Frota. Foi o primeiro pároco da paróquia de Groaíras. Segundo se registra no livro de tombo da paróquia Nossa Senhora do Rosário de Groaíras, ele inaugurou o educandário Monsenhor Linhares, que funcionou o salão paroquial. 02 Padre Francisco Tarcísio Melo, 1951, 06 meses. Natural de Ibiapina, CE. Sua vocação sacerdotal foi incentivada pelos pais e o pároco da Ibiapina, Monsenhor Melo. Recebeu o presbiterado em 8 de dezembro de 1951, em Sobral. Chegou em Groaíras, na época Riacho dos Guimarães, no dia 13 de janeiro de 1952, sendo a paróquia Nossa Senhora do Rosário, sua primeira paróquia. 03 Monsenhor Raimundo Cleano Tavares Moreira, 1953 a 1999. Natural de Poeira CE, ordenou-se em 1952, em Sobral por Dom José Tupinambá da Frota. Criou várias capelas e teve um relevante trabalho no desenvolvimento da educação do município. Fez diversas reformas na igreja matriz, ampliação da casa paroquial, aquisição de um sacrário novo e das imagens de Bom Jesus dos Passos, Nossa Senhora das Dores, e do Senhor Morto. Gostava de escrever poesias, dentre elas se destacam Curtição I, Curtição II e Caminhos do Mestre. Morreu aos 73 anos, em 26 de outubro de 1999. 03 Padre Raimundo Cassiano Feijão, 1999, 08 meses. Tem suas origens em Groaíras. Ordenou-se em Groaíras, em 2 de dezembro de 1967, por Dom Valfrido Teixeira Vieira. Enquanto Monsenhor Cleano estava doente e veio a falecer, Padre Cassiano assumiu a paróquia de Groaíras, em maio a dezembro de 1999. 04 Padre Tomé da Silva, 2000 a 2008. Nasceu em Massapê, CE, ordenou-se em sua terra natal em 25 de setembro de 1999 e tomou posse da paróquia Nossa Senhora do Rosário em 2 de janeiro de 2000. Criou várias pastorais, o Conselho Paroquial da Capela, reformou a Casa Paroquial, construiu a Capela do Santíssimo Sacramento e o Salão Comunitário Nossa Senhora Aparecida e providenciou a troca dos bancos da Igreja Matriz. 05 Padre Raimundo Cassiano Feijão, Vigário Paroquial, 2002 até junho de 2007. Em maio de 2002, Padre Cassiano, por motivo de saúde,
pediu ao bispo diocesano Dom Aldo de Silo Pagotto, para vir à sua terra natal cuidar de sua saúde e assume o cargo de vigário paroquial em Groaíras, ajudando nas celebrações de missas, confissões, batizados, etc. Ajudando assim, Padre Tomé da Silva. 06, Padre Marcos Antônio Bezerra Uchoa, 2008 a 2012. Nasceu em Fortaleza, em 14 de julho de 1974. Ordenou-se sacerdote em 5 de novembro de 2006 em cerimônia presidida pelo bispo diocesano Dom Antônio Fernando Saborido. Assumiu a paróquia Nossa Senhora do Rosário no dia 14 de julho de 2008. Padre Marcos Uchoa trabalhou ativamente junto às pastorais e à juventude groairense liderando-as no processo de evangelização do povo de Deus. 07, Padre João Batista de Oliveira, 2012 a 2017. Natural de Amanaiara, CE, ordenou-se sacerdote em 1º de dezembro de 1996 pelo bispo diocesano por Dom Valfrido Teixeira Vieira. Foi nomeado pároco da paróquia Nossa Senhora do Rosário em 1º de setembro de 2012 permanecendo até 4 de março de 2017. Líder espiritual dinâmico e preocupado com os trabalhos espirituais. Aplicava o amor ao próximo como ferramenta essencial de sua palavra. 08, Padre Antônio José Viana Monte, 2017 a 2023. Natural de Relutaba, CE, nasceu em 31 de outubro de 1972. Formado em Filosofia, Teologia e Psicologia. Foi ordenado presbítero no dia 14 de setembro de 2008, sendo em seguida designado para a Igreja da Sé e logo depois, foi pároco da paróquia Nossa Senhora de Fátima em Sobral até 1º de março de 2017. Assumiu a paróquia de Nossa Senhora do Rosário de Groaíras, em 04 de março de 2017 permanecendo até 9 de fevereiro de 2023. Dirigente espiritual preocupado com que as pessoas conheçam Deus e o glorifiquem em tudo o que fazem. 09, Padre Jocélio Mendes Medeiros, 2023. Nasceu em 29 de maio de 1991 na cidade de Sobral, CE. A vida religiosa começou com o sacramento do batismo em 1º de março de 1992 na Igreja de Nossa Senhora da Conceição, Sé, Sobral. Recebeu as primeiras orientações de fé por meio de seus pais na preparação de sua primeira Eucaristia, realizando-se em 2000, e na participação ativa dos grupos de pastorais e movimentos da Igreja, como por exemplo, o Grupo de Coroinhas e a Pastoral da Juventude do Meio Popular, no qual despertou o interesse de seguir a sua vocação e dando o pontapé inicial à vida sacerdotal. Da infância à juventude viveu no bairro Sumaré, periferia do município de Sobral, da paróquia de São José. Desde pequeno demonstrava interesse pelos trabalhos da Igreja, participando das celebrações, da liturgia, das novenas do mês de maio e do Natal. Filho de pais fervorosos na fé, a presença da sua família paterna e materna foi marcante na sua caminhada e engajamento pastoral. Fez seus estudos iniciais do ensino médio na Escola Carmosina Ferreira Gomes. Sentindo um forte chamado para servir melhor a seara do Senhor, em 7 de fevereiro de 2009 deixou seus familiares e amigos e ingressou no Seminário São José de Sobral, para o curso filosófico na UVA, concluindo em 2012. No mesmo ano foi transferido para Fortaleza, ao Seminário da Imaculada Conceição para o curso teológico na Faculdade Católica de Fortaleza. Graduou-se em bacharel em Teologia em 17 de dezembro de 2015. Nesse período recebeu o ministério de leitor, 11 de fevereiro de 2014, das mãos do, então bispo da Diocese de Sobral da época, Dom Odelir José Magri, MCCJ acólito, 5 de agosto de 2015, das mãos de Dom José Luiz Gomes de Vasconcelos. No dia 8 de setembro de 2016, a festa da Natividade de Nossa Senhora, pela imposição das mãos de seu pastor diocesano Dom José Luiz Gomes de Vasconcelos, recebeu a ordenação diaconal para o serviço da Igreja e do Povo de Deus, sendo o lema da turma, e misericordiosos como Pai, confira, LC 6, 36. No dia 27 de janeiro de 2017, no Santuário São Francisco, sua cidade natal, foi ordenado sacerdote. Seu lema sacerdotal, não fostes vós que me escolhestes mas fui eu que vos escolhi, Jó 15,16. Foi reitor do Seminário Propedêutico São José, vigário paroquial da Paróquia do Patrocínio e responsável pela pastoral vocacional e setor juventude de nossa diocese. Tomou posse na paróquia Nossa Senhora do Rosário no dia 9 de fevereiro de 2023.
A paróquia Nossa Senhora do Rosário pertence à Diocese de Sobral e conta com 19 capelas e uma comunidade. Igreja Nossa Senhora do Rosário, sede. Igreja São Francisco de Assis, Jucá. Igreja São João Batista, Malhada Grande. Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Areal. Igreja Nossa Senhora de Fátima, bairro Capitão José Linhares. Igreja São José, Itamaracá. Igreja Nossa Senhora das Dores, Lagoa do Peixe. Igreja São Francisco de Assis, Córrego dos Matos. Capela Santo Antônio, Coabe. Capela Nossa Senhora Aparecida, bairro Chico Jerônimo. Capela de Santa Luzia, Várzea Alegre. Capela Jesus Misericordioso, Várzea da Maniçoba. Capela Nossa Senhora das Graças, assentamento Groaíras. Capela da Sagrada Família, Juá. Capela de Santo Expedito, Anajá. Capela de São Paulo Apóstolo, Paulo Malaquias. Capela Nossa Senhora do Carmo, Canafístula. Capela Nossa Senhora de Fátima, Santa Cruz. Capela Santa Dulce dos Pobres, Princesa Isabel. Comunidade Picos de Baixo, Picos de Baixo. Assembleia de Deus, Templo Central. Em 2 de janeiro de 1972, foi fundada a Assembleia de Deus, primeira igreja evangélica do município de Groaíras. Inicialmente, eram em torno de 60 adeptos na realização dos primeiros trabalhos de evangelização dentro do município. O pastor Francisco Lima e Silva dirigiu o primeiro culto e imposta o primeiro pastor de Groaíras, Francisco Assis Muniz, que muito trabalhou em prol da igreja. No início, os trabalhos evangélicos foram feitos em salões e posteriormente, construído um templo. O pastor Francisco Assis Muniz doou o terreno de sua própria casa e em 5 de janeiro de 1995, foi inaugurado o templo sede pelo pastor presidente Emiliano Ferreira da Costa. 6 anos depois, o templo passa por uma ampliação. Com o passar dos tempos, o número de evangélicos foi ampliando, assumiram novos pastores e desde 2014 está à frente da Assembleia de Deus, o pastor Ferdinando Carlos de Lima Matos. Nesta instituição eclesiástica observa-se o trabalho de escola bíblica dominical, campanhas de orações, o projeto MEDAV, Ministério de Evangelização Deus Ama Você, o grupo de coreografia El Shaddai e o grupo de teatro Deus Ama Você. A igreja possui 6 congregações, uma no bairro José Cassiano Feijão e as demais localidades de Curral Velho, Itamaracá, Anajá e o município de Santa Quitéria nas localidades de Malhada Grande e Terra Prometida. Há mais de 4 décadas, a Assembleia de Deus Templo Central realiza grandes eventos e trabalhos evangelísticos e tem sido um local de refúgio e restauração para muitas vidas. Assembleia de Deus, a Ministério Bela Vista. Aos 13 de janeiro de 1984, acontece o primeiro culto da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério Bela Vista na cidade de Groaíras. Na ocasião, o pastor José Maria, pastor da Igreja Evangélica, imposta o evangelista Ildefonso Manuel dos Santos como primeiro pastor. No início, os trabalhos de orações e pregações eram feitos em locais diferentes, pois ainda não havia uma sede própria. Exatos 5 anos depois, o presbítero Raimundo Nonato de Souza foi empossado, assumindo a congregação com apenas 5 membros, permanecendo até os dias atuais à frente dos trabalhos como pastor espiritual. Em 13 de outubro de 1996, inaugura seu templo localizado no bairro Paulo Malaquias. Com o objetivo de manter a doutrina bíblica, orar por pessoas aceitando a Cristo, batismo nas águas, curas divinas e batismo com o Espírito Santo. Hoje a Assembleia de Deus Bela Vista tem 4 congregações situadas em Areal, Daniel, Cantagalo e Cariré. IBG, Igreja Batista em Groaíras. A evangelização batista em Groaíras teve início no ano de 1989, quando os senhores Vandervaldo Lopes e senhor Marcelino, membros da primeira Igreja Batista de Sobral, ministram os primeiros estudos bíblicos. Na sede do município, a congregação localizada na Avenida São José foi inaugurada no dia 28 de maio de 1995. Contando com o apoio do senhor Arnóbio Lira da Igreja Batista, localizada em Aroeiras, Groaíras, ocorrendo então o primeiro culto da Igreja Batista em Groaíras, sendo seu primeiro pastor Osvaldo Moura Silva.
O templo foi construído 5 anos depois, em 2000, no bairro Paulo Malaquias, sob a presidência do praceta Heronildo Braga Rodrigues. A Igreja Batista desenvolve vários projetos na área de esporte, educação religiosa e infantil, instrumentos musicais, projetos voltados para a terceira idade e nas diversas áreas. Com o intuito de propagação do Evangelho e do bem-estar das famílias, durante 3 dias na semana, os cultos acontecem no Templo Sede e aos sábados, nas congregações de Córrego do Matos, Groaíras e Barrocas, Cariré. Casa de Oxóssi de Groaíras. A Casa de Oxóssi foi fundada em 20 de janeiro de 2009 pelo guia mentor espiritual Pai José de Aruanda, que trouxe os ensinamentos, fundamentos e a forma de como se realizar os cultos. O Sr. Edson Nascimento e a Sr. Meirelande dirigem a casa, que está situada no bairro Paulo Malaquias. No período de 2009 a 2011, os médios foram capacitados pelos guias espirituais. Com o intuito de oferecer melhor comodidade àqueles que procuram a casa para atendimentos mediúnicos e estudos, a casa passou por uma reforma em sua estrutura física. Na Casa de Oxóssi, todos os médiuns usam branco, com isso tornam-se iguais e andam descalços para sentirem a terra, o frio e a quentura da energia. Dançam ao som dos atabaques e cantam exaltando suas energias na natureza, divindades maiores e puras. Cultuam as folhas, as árvores, as cachoeiras, mares, velas, fogo, ar e toda e qualquer energia da natureza. Jefa, Grupo Espírita Francisco de Assis. O Grupo Espírita Francisco de Assis, Jefa, em homenagem a São Francisco, que passou sua vida ajudando quem precisava fazendo caridades, foi fundado em 3 de agosto de 2001 por Tobias Cassimiro Albuquerque, que assumiu como primeiro presidente. Após seu falecimento, assumiu a senhora Arlete Alves Melo Albuquerque. O Jefa é uma entidade beneficente, cultural e cristã que propaga a doutrina espírita e desenvolve trabalhos de evangelização, passes, curas magnéticas e desobsessão. Tem como lema amor, fé e caridade. O Jefa segue os ensinamentos de Jesus Cristo e tem em Kardec, o pioneiro de revelação dos espíritos, em seus ensinamentos filosóficos, científicos e religiosos, e em Francisco de Assis, o símbolo de humildade e desapego aos bens terrenos. A entidade tem como missão promover, através de um trabalho contínuo, desprencioso, não direcionado, embasado no Evangelho, no amor, na caridade, ensinando a todos a fraternidade universal. O Dia do Evangélico. Segundo a Lei Municipal número 588, de 12 de agosto de 2011, foi instituído no âmbito do município de Groaíras o Dia do Evangélico, a ser comemorado sempre no dia 20 de agosto de cada ano e constará no calendário oficial do município. No entanto, no dia anterior, 19 de agosto, deve ocorrer no município o evento Jesus, a Luz do Mundo, com a realização de shows e apresentações de música gospel, com livre acesso à comunidade, conforme se observa nos artigos no 01 e 02. Arte Primeira. Fica instituído, no âmbito do município de Groaíras, o Dia do Evangélico, a ser comemorado sempre no dia 20 de agosto de cada ano, e constará do calendário oficial do município. Parágrafo único. Fica também instituído, nas comemorações do Dia do Evangélico, o evento Jesus, a Luz do Mundo, cuja celebração terá início no dia 19 e encerramento no dia 20 de agosto de cada ano. Arte. Segundo. O evento Jesus, a Luz do Mundo, celebrará o Dia do Evangélico, com as entidades representativas do segmento e o poder público municipal, através da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, juntamente com outras secretarias e empresas privadas que poderão promover eventos públicos voltados para a congregação evangélica, com a realização de shows e apresentações de grupos de música gospel com livre acesso à comunidade. Groaíras. Lei Municipal número 588 de 2011. A comunidade evangélica, em parceria com o poder público, tem realizado grandes encontros com o intuito de propagar a palavra do Senhor Jesus.
Então é isso aí. Se você gostou desse vídeo, mais uma vez eu peço aquela moral aqui no canal para você se inscrever, ativar o sininho, deixar o like, para que todo mundo possa conhecer mais sobre esse assunto. Muito obrigado, fique com Deus e até a próxima.